Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8 horas e 17 minutos. Tamo junto para mais um Evangelizar Informa. Seu programa de informação, notícia e prestação de serviço que a gente faz para ter a carinha de quem acompanha a programação da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite. Mais de 1.300 cidades recebem o nosso sinal HD, que é bonito, uma barbaridade. E também falamos lá no Facebook, onde a gente vai interagindo, você vai participando, você vai sugerindo e a gente vai fazendo um programa cada vez melhor, tá bom? Lá no Facebook da TV Evangelizar. Tem a transmissão ao vivo, clica lá e vamos comentando e vamos tornando esse programa cada vez melhor. Vamos que vamos, gente? Vamos! Hoje é dia de aniversário de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Aniversariante do dia de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos para lá, daquela voada tradicional durante o programa, mostrar como é que está o amanhecer. Vamos às manchetes? O que vai ser notícia, o que vai ser destaque no dia de hoje? Aqui, ó, taca-lhe pau. Servidores anunciam greve no INSS a partir de hoje. O troca-troca partidário em ano de eleição. Um levantamento mostra que desde a última eleição, 119 políticos trocaram de partido desde que foram eleitos. Tem dinheiro para quem ganhou do INSS na Justiça. O Conselho Federal de Justiça liberou 1 bilhão e 300 milhões de reais para beneficiários do INSS que ganharam na Justiça o direito a revisões de direitos. O alívio das chuvas para Curitiba e região metropolitana. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, dia 23 de março, está no ar. 16 graus agora é o tempo em Curitiba, que aliás estava meio esquisito, porque agora há pouco vindo para a televisão, estava nublado ali, tinha até uma nevoeiro aqui na região das Mercês. Eu falei, ih, rapaz, porque a gente aprende, né, quando esse tipo de neblina baixa, vem um sol rachando, né? Sei não, a previsão do tempo fala que não vai ter sol em Curitiba, mas vamos ver? Vamos ver a previsão do tempo para o dia de hoje, todo o país aqui, ó, clima tempo no ar, taca-lhe pau. Nesta quarta-feira, a circulação de ventos ajuda a formar nuvens de chuva muito carregadas sobre o sul do Brasil. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade e risco para temporais no estado do Rio Grande do Sul. A chuva pode vir com forte intensidade, de forma volumosa e com risco para ventos fortes, principalmente no oeste gaúcho. O estado de Santa Catarina também vai ter um dia instável e o risco para temporais aumenta, principalmente no interior. O tempo vai ficar firme na Grande Belo Horizonte, Cidade do Rio, em São Paulo, Goiânia e também por todo o oeste da Bahia. Tem condições para pancadas de chuva isoladas na região de Brasília, sem previsão para transtornos. O tempo vai seguir muito carregado em Salvador e também sobre áreas do norte do Espírito Santo. O risco para temporais segue muito elevado sobre estas regiões. As capitais Cuiabá e Campo Grande também terão um dia de sol e muito calor, com chuva isolada a partir da tarde. O risco para temporais ainda segue muito elevado em Manaus e também na capital Belém. O dia ainda vai ser marcado por muita nebulosidade sobre São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa e também sobre Aracaju. A chuva pode vir com forte intensidade em vários momentos do dia sobre estas regiões. A máxima chega aos 31 graus no Rio de Janeiro, não passa dos 24 graus em Porto Alegre e em Cuiabá a máxima de 34 graus. Então vamos direto agora para aniversariante do dia, dar umas viajadas aqui para Florianópolis. Cidade bacana, cidade bonita, só que tá toda nublado como estava cravando a previsão do tempo. 349 aninhos, hein, dona Florianópolis? Uma jovem senhora que está curtindo nesse momento um amanhecer com 22 graus. Todo nublado por lá. Falando em aniversariante, temos uma outra aniversariante importante aqui no dia também. Você está vendo essas letrinhas que aparecem aqui na televisão? Quer ver, ó? Vai pintar de novo aquela letrinha falando do aniversário de Florianópolis. É a Josi quem faz. Aí, ó. Agora tira, Josi. Aí é ela. Essa é a mulher do GCL que está fazendo aniversário. Né, Josi? Não, não é 349 anos, não. Larga de ser maldoso, Pelé. É a moça de tudo, rapaz. Está fazendo aniversário. Daqui a pouco tem bolo aqui na TV Evangelizar. A gente vai compartilhar virtualmente com vocês. Parabéns, Josi, de toda a equipe aqui que estava lembrando e coordenando vocês. O pessoal aqui é fogo. Fazer o seguinte... Essa chuva que está caindo no sul do país está sendo tão boa, gente, principalmente aqui para Curitiba e região metropolitana. Mas por que, Ricardo? Por quê? Gente do céu, que nós sofremos com a falta d'água aqui. Olha o resultado da chuva, que bacana.
A Companhia de Água e Esgoto do Paraná confirmou que a barragem do Iraí atingiu 100% de sua capacidade de armazenamento de água. Essa barragem é uma das 4 que atendem Curitiba e outros 14 municípios da região metropolitana da capital do Paraná. No fim do mês de janeiro, outra barragem, a de número 1 de Piraquara, já havia atingido 100% de sua capacidade de armazenamento. É o tipo de notícia que traz um baita de um alívio para uma população estimada em 3 milhões de habitantes. Por quase 2 anos, a Sanepar colocou em funcionamento uma modalidade de rodízio no fornecimento de água para todos os moradores de todas as cidades. Houve um período em que as casas ficaram sem receber água por 36 horas seguidas. Foi o resultado da estiagem mais severa a atingir o Paraná ainda em 2019, que trouxe consequências até o ano passado. Das 4 barragens, a de Passaúna é que ainda está longe de sua capacidade total de armazenamento, trabalhando hoje com 60%. Graças a Deus veio essa chuva, meu Deus do céu. Vocês lembram? Nós falávamos aqui, o pessoal do Nordeste, eu lembro o pessoal de Fortaleza falou, sério que vocês estão 36 horas sem água? Ficamos, gente, 36 horas sem fornecimento de água. Eram 36 com, 36 sem, e aí foi variando. Foram quase 2 anos assim. Deus me livre e guarde, que fique para trás dessa história, que vira só história, que não se repita mais. Vamos dar um bom dia aqui, seu bom dia para o seu Nelson, que está sempre nos acompanhando aqui de Curitiba, junto com a dona Graça, está acompanhando a gente, não é? Um abração para o senhor. No Facebook também, dona Zelina, a dona Sandra Aparecida, a Salete, a Zelina está falando do Espírito Santo, Vila Velha, está falando que lá está um friozinho gostoso. Gostoso, né? Bacana. Dona Cida também está com a gente, está junto com a Mariana. A Daiane está falando de temperatura, está curtindo 20 graus em Criciúma. Beijão, Daiane. Seu Altamiro, a Renata está falando de Pouso Alegre. Cidade boa, Pouso Alegre também no sul de Minas. Lá tem um tempinho fresquinho também, gostoso. Beijão, Renata. Maria Helena também está com a gente de Aracaju, falando que está chovendo por lá e 24 graus no momento. Boa. E a Fátima Duarte de Fortaleza falando também que está chovendo em Fortaleza. Vamos agora trazer informações importantes para você, beneficiário do INSS, para você que precisa de alguma demanda do INSS hoje. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque, gente, foi anunciada uma greve para hoje e a gente está naquela dúvida. Será que vai rolar? Será que vai ter greve? Ô, Cláudia, conta essa história para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Os servidores do INSS prometem entrar em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. A paralisação é para forçar um reajuste salarial de 19,99% nos salários e ainda a revogação do teto de gastos, que é uma regra que limita o crescimento das despesas públicas para além da inflação. Ainda não é certo, Vilches, se o movimento vai atingir todo o país. Essa adesão depende da organização dos servidores em cada estado. Os médicos peritos não fazem parte do quadro de servidores do INSS. A categoria se manifestou favorável à greve, mas disse que os médicos devem trabalhar normalmente. Mas, ainda assim, a falta de funcionários nas agências deve prejudicar o atendimento, inclusive das perícias. Se a sua agência, a agência da sua cidade, estiver fechada, vale lembrar que muitos serviços para aposentados e pensionistas podem ser feitos de forma online pelo aplicativo Meu INSS, que pode ser baixado gratuitamente no celular, a gente já comentou dele várias vezes por aqui, né? Ou pelo site Meu INSS. O Ministério do Trabalho e o INSS ainda não orientaram sobre o procedimento para quem tem perícia agendada ou necessita de atendimento presencial por outro motivo. Mas o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário deu algumas recomendações. Vá até a agência. Em algumas cidades, nem todos os servidores podem aderir à greve, então há chance de atendimento mesmo com algum atraso. Se algum servidor negar atendimento, solicite uma certidão de comparecimento e a remarcação do procedimento que você precisa. Ligue no telefone 135 para pegar o número do protocolo do pedido de remarcação. Se a agência estiver fechada, não tiver ninguém, fotografe a informação para provar que você compareceu. Provavelmente vai haver ali um comunicado de greve na porta, né? Isso tudo para evitar que você que levou aquele tempão para marcar um atendimento não perca esse atendimento, que o INSS seja obrigado a remarcar o quanto antes esse tipo de atendimento, né, Cláudia? Sim, né? Aí você volta para o final da fila, então é bom você provar que você compareceu. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. E sobre INSS, daqui a pouquinho nós vamos trazer informações para você
que entrou com ação na justiça contra o INSS, por exemplo, para ter a revisão do valor da aposentadoria. Aí você ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, o INSS nada de pagar, agora vai ser obrigado a pagar. E já saiu até o calendário para esse tipo de pagamento. Já nós vamos trazer esse assunto. Agora nós vamos falar daquele jurinho para quem financia ou pensa em adquirir uma casa própria. Lembra que nós estamos falando sempre da taxa Selic, que aumentou, que é a taxa básica de juros. E aí vem aquelas continhas que a gente começa a fazer. Puxa vida, nós já falamos do cartão de crédito que subiu, nós falamos do cheque especial, do juro de cheque, de cartão, do juro de bancário que subiu geral. E o juro do financiamento da casa própria subiu? Vocês acreditam que ainda não? A Andressa está com a gente, tem as informações. Não é a Andressa não, né? Sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo que falo. Ricardo, é com você. Uma semana depois do Banco Central aumentar a taxa Selic, os juros para financiamento da casa própria permanecem o mesmo. A pesquisa foi feita por uma empresa de consultoria imobiliária que previa uma correção imediata nesses números. A mesma pesquisa informa que isso não quer dizer que os bancos vão deixar as taxas do jeito que estão. Vão subir sim, mas não foi agora não. A atual taxa Selic subiu para 11,25% ao ano. Em março do ano passado estava em 4%. Já os bancos ainda mantêm uma taxa média de juros para financiamento perto de 9%, pelo menos por enquanto. Uma conta simples. Um casal está interessado no financiamento de um imóvel de R$500 mil. A ideia é dar entrada de R$200 mil e parcelar os R$300 mil restantes em 30 anos. Antes da subida da Selic, a prestação mensal seria de R$ 3.241. Agora, com a perspectiva da correção em torno de 10,5%, o valor da prestação aumentaria para R$ 3.470. Claro, aumenta também o valor emprestado. Os R$300 mil virariam R$ 862 mil ao final de 30 anos. Agora, os mesmos R$300 mil ficariam em R$ 902 mil ao final dos mesmos 30 anos. E essa simulação que nós apresentamos aí para você nessa reportagem é uma das modalidades apresentadas em financiamento de casa própria. Tem várias outras. Tem, por exemplo, aquele tipo de modalidade que não mexe no saldo devedor, mas altera, por exemplo, conforme a alteração da Selic, no valor da parcela que você paga todo mês. Por isso que sempre é importante, né? A gente sempre fala, consulte o seu banco, vai atrás dessas informações. O que a gente noticia para vocês é, na média, quanto que o principal, que é o juro, está variando. Aí o resto é contigo, tá bom? E boa sorte, porque eu sei que esse ano bastante gente planejou, né? De repente, dar aquele up na vida, né? Dar uma melhoradinha na casa, vender a antiga, pegar uma nova, ou até conseguir a primeira casa. Então, boa sorte para todo mundo. Vamos pro intervalo? Vamos! É bem rapidinho, porque na volta nós vamos voltar a falar do INSS, aquele dinheirinho do precatório que eu explico para vocês depois, tá bom? É rapidinho, mais curto do que coice de porco. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8h33 já. Deixa eu dar um bom dia para o Claudemir, para Maria Aparecida, para Célia Simões. A Maria Helena gostou da notícia das barragens aqui do Paranazão, né? Graças a Deus, água é fundamental mesmo. A Tereza Petel e a Tatiane Vieira. Quem mais está falando? Gilmar. Esse Gilmar está falando falando para mandar um beijo para Terezinha também, que estão morando em Três Barras, no Paraná. Gente do céu, não conheço Três Barras que fica aqui no Paraná. Conhece? Também não? Não, estou falando que é Paraná, falando que é Três Barras Paraná. Não conheço. Então tá bom, então. Já você me informa aí onde é que fica. Agora me deu um branco aqui para saber. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para Roma, gente. Nosso correspondente na Europa vai trazer as últimas informações para atualizar as informações da guerra entre Rússia e Ucrânia, saber daquele encontro que teve com o Papa, com o presidente da Ucrânia e outras cocitas mais. Alô, Jucinei, muito bom dia. O que você me conta daí hoje?
A você, Ricardo, bom dia a todos. Olha, o destaque de hoje é a visita que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faz à Europa nesse momento. Ele chega hoje a Bruxelas. Esse deslocamento foi comunicado e confirmado pela Casa Branca nos últimos dias. A primeira parada dele é Bruxelas, onde ele vai participar, evidentemente, de encontros com o Bloco Europeu, mas também com o G7 e de uma reunião extraordinária da OTAN, que vai discutir, evidentemente, a questão dos conflitos, né? De acordo com a Casa Branca, pelo anúncio que foi feito já no início da semana, o que o presidente Joe Biden vai trazer para essa reunião são novas sanções contra a Rússia e também medidas para apertar aquelas sanções que já foram anunciadas anteriormente, e a gente lembra aí, como um dos exemplos, a suspensão da compra do petróleo produzido pela Rússia pelos Estados Unidos, né? Além disso, o Biden quer propor aí uma ação conjunta para melhorar a segurança de energia na Europa, que depende muito do gás russo, como a gente já mencionou aqui. O que acontece, Ricardo, é que os Estados Unidos ficam numa situação um pouco mais confortável nesse contexto, porque a dependência dos Estados Unidos em relação ao petróleo produzido pela Rússia é pequena diante daquela da Europa. A gente está falando, por exemplo, de um percentual nos Estados Unidos que varia ali de 8% a 10%. Na Europa, essa dependência chega a 40%. Por isso mesmo que o bloco europeu está se mostrando um pouco reticente, está dividido ainda quanto a possíveis novas sanções a Moscou, até porque já recebeu um ultimato do Kremlin, né? Caso a Europa pare de comprar petróleo da Rússia, a Rússia automaticamente suspende o fornecimento desse produto para todo o bloco, né? Então, se houverem outras sanções no sentido de enfraquecer a economia da Rússia, a Rússia automaticamente para de fornecer esse produto que é tão importante para a Europa, especialmente nesse momento, né? Então, é nesse contexto que as coisas acontecem. E depois dessa visita a Bruxelas, o presidente norte-americano vai diretamente à Polônia para demonstrar solidariedade ao país que é membro da OTAN, fica na divisa com a Ucrânia e, como a gente já mencionou aqui também, foi um dos países que mais receberam refugiados desde o início dos conflitos, são cerca de 2 milhões de pessoas para mais, né? Ontem, Justinei, você trazia informação de que possivelmente o Papa Francisco teria alguma forma a função de intermediar um diálogo, ou pelo menos fazer um diálogo com o presidente da Ucrânia. Aconteceu esse encontro? Foi um encontro virtual, digamos assim. Foi um telefonema feito pelo próprio Volodymyr Zelensky ao Papa Francisco, onde ele contou ao pontífice o que está acontecendo no país e pediu a intercessão direta da Santa Sé, né? Ele disse que apreciaria muito que a Santa Sé entrasse como intermediadora desse processo, porque acredita que os rumos poderiam mudar. O Vaticano não confirmou, evidentemente, nenhuma informação até o momento, mas já havia se colocado à disposição nesse sentido, não só no sentido de intermediar as negociações, mas também de levar ajuda humanitária às pessoas que estão refugiadas nesse momento, e isso já tem sido feito por cardeais que foram destacados pelo Papa Francisco. O Papa novamente demonstrou solidariedade e proximidade e disse que continua em oração pelo povo ucraniano. Tenho certeza que a Santa Sé vai fazer aquilo que for possível para tentar intermediar esses debates e essas negociações, Ricardo. Boa, Justinei, obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Você já sabe, assim que nós tivermos alguma informação importante, Justinei já entra na nossa programação contando tudo sobre o que acontece nessa guerra na Europa. Valeu, Justinei, até amanhã, se Deus quiser. Boa. Fazer o seguinte, vamos falar do mexe-mexe político em ano eleitoral. Afinal de contas, é aquele período em que todo pré-candidato a deputado, a senador, deputado federal, estadual, governador, fica fazendo aquelas conjecturas políticas, se adequando ao cenário atual para poder ser candidato, né? A Patrícia vai trazer algumas informações atualizadas sobre esse mexe-mexe que está acontecendo no Brasil todo. Acompanhe. Bom dia, Patrícia. Olá, Vilches, bom dia para você que nos acompanha. Está chegando ao fim os prazos impostos pela Justiça Eleitoral a quem pretende ser candidato nas próximas eleições. O dia 1º de abril é a data limite para deputados federais trocarem de partido. No dia 2, termina o prazo para os demais candidatos. Um levantamento mostra que desde a última eleição, 119 políticos trocaram de partido desde que foram eleitos. O presidente Bolsonaro foi um deles. Teve também 7 governadores, 29 senadores e 79 deputados federais. O presidente também vive a expectativa de definição do futuro político de seus ministros. 9 deles já manifestaram intenção de disputar algum cargo político nestas eleições.
Entre eles, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, a ministra da Mulher e da Família, Damares Alves, e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Eles também terão o fim deste mês para decidir se vão ou não ser candidatos. E neste caso, a lei eleitoral exige que todos eles se afastem do cargo atual. Vilches, vamos aguardar para ver aí o resultado desse mexe-mexe na política nacional. Eu volto com você. Valeu, Patrícia. E esse mesmo prazo vale também para o secretariado estadual. Garanto que aí no seu estado, muitos secretários, principalmente os secretários de saúde, que tiveram muita visibilidade na época de pandemia, possam aí sair candidatos a um outro cargo, aí, deputado federal, estadual, senador. Esses prazos também valem para esses secretários também. Vamos fazer um giro de notícias e informação pelo Brasil, gente? Eu informo na cidade, começando com uma imagem que vem lá do Rio Grande do Sul. Legal, uma barbaridade. Taca-lhe pau! Não é cena de filme, não. Um observatório gaúcho registrou um meteoro explodindo 2 vezes a uma altura de 50 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, no município de São José do Norte. Não houve a sobra de fragmentos e, se houvesse, teriam caído no mar. Tá vendo essa mensagem? É um baita de um golpe que está circulando em mensagens por telefone. O link de oferta de emprego, usando o nome do Sebrae, é uma isca para fazer a pessoa entrar numa página de internet para roubar os dados da vítima. O Sebrae informou que não manda mensagem para ninguém para oferecer vaga de emprego. Belo Horizonte amanheceu ontem sem metrô, de novo. Os trens só começaram a circular pela capital mineira depois das 10 da manhã. Os metroviários protestam contra a decisão do governo federal em privatizar a companhia. Uma decisão da Justiça determina que o metrô circule a partir das 5h30 da manhã. Numa das escolas municipais de Xaxim, em Santa Catarina, os alunos confirmam presença na aula assim, com leitura facial num tablet na entrada do colégio. A medida veio para dar mais segurança a professores e aos pais, que agora vão ter acesso online a essas informações. Acabou a folia, né? No meu tempo, a gente já ia lá pro cantinho, aquela aula que a gente não gostava muito. Se Deus quiser, minha mãe não estava assistindo o programa hoje. Mas tinha aquela aula que a gente não assistia, né? Não gostava, ia no pátio. Conversar com as moças. Rapaz, bons tempos, né? Ficava lá comendo um lanchinho na cantina, né? Hoje nada, rapaz. O pai monitora de casa no telefone. Imagina. Acabou a folia, piazada. Acabou. Vamos falar de assunto sério? Vamos. Só assunto sério aqui. Que isso? Vamos falar agora de precatórios do INSS. Porque é o seguinte, essa semana o INSS começou a pagar aquelas dívidas que tinha com beneficiários que estavam naquela briga judicial. Por exemplo, de repente você estava recebendo uma aposentadoria ou um auxílio-doença que você falava, não, esse valor está errado, tem que ser mais. E aí você ia brigar com o INSS onde? Na Justiça. Aí vinha a decisão em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. E aí o INSS falava, devo, não nego, vou pagar quando puder. E agora acabou todas as instâncias, é o chamado precatório, né? E a Justiça determinou, pode pagar. Só que daí tem um limite. Não é todo mundo que vai receber. É quem tem até R$72 mil que começa a receber. A Andressa está com a gente e vai explicar um pouco melhor essa história para nos ensinar também, trazer as informações, como é que eu fico sabendo se eu tenho dinheiro a receber ou não. Como é que eu faço? Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. O Conselho Federal de Justiça liberou R$1,3 bilhão para beneficiários do INSS que ganharam na Justiça o direito a revisões de direitos. São dívidas reconhecidas em instâncias finais de justiça, aquelas ações que não cabem mais recursos. Dizem respeito a pedidos previdenciários e de assistência como revisão de aposentadoria, auxílio-doença ou pensão. Nesta lista de pagamento estão aqueles beneficiários ou herdeiros que têm a receber até R$72 mil, o equivalente a 60 salários mínimos. São dívidas do INSS chamadas de requisição de pequenos valores que começaram a ser pagas nessa semana.
No Brasil todo, são 89 mil beneficiados que movimentaram 69 mil ações na Justiça contra o INSS e ganharam. Para ter detalhes do pagamento, como o valor a receber, é preciso entrar na página do Tribunal Regional Federal. Cada região do país tem o seu tribunal. Aqui no Paraná, as informações estão disponíveis no site do TRF4, que atende também aos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se tiver dúvida, consulte seu advogado, o mesmo que entrou com ação na Justiça pedindo a revisão do seu benefício. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches? Isso, Andressa, é isso, gente. Você que tem dúvidas a respeito disso, até mesmo saber onde é que eu entro, quanto que eu tenho para receber, tá no site. Mas você quer saber de pronto? Consulte o seu advogado, porque você que já entrou na Justiça e ganhou, é o mesmo advogado. Liga para o escritório e fala, doutor, lembra aquela história do INSS? Estou sabendo que está pagando. Quanto eu tenho a receber? Quando vai pingar na minha conta? Ele que vai te informar, tá bom? Vamos pro intervalo? Vamos. E na volta nós vamos falar de vôlei. Bernardinho tá voltando pro Brasil, hein? Será? Te conto depois, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 48 minutos. Olha que imagem bonita. Essa cidade aqui, ela se chama Santo Antônio do Descoberto. Falei certo? Falei, né? Fica lá no interior do estado de Goiás. E olha que bonitinho esse canteiro aqui, gente. Todo arborizado, bem centralizado. E a cidade plana, né? Pelo menos nesse miolo que a gente está vendo. Consegue ver um pouquinho de nada de montanha, o tempo aberto. Bonito interiorzão, rapaz. Ó, não tem um prédio, só casa térrea, não é? Qual a temperatura lá que eu não vi, nem prestei atenção? 21 graus? Gostoso, temperatura boa. Falando em temperatura, vamos falar de um tipo de energia, gente, que vem aí para tentar atenuar a nossa dependência, por exemplo, do imprevisto com chuva. Estou falando da energia pelos ventos, energia eólica. Vamos saber um pouco mais sobre isso? Taca-lhe pau aqui na reportagem. Os ventos são essenciais para o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Eles equilibram as temperaturas, dispersam poluentes e, o principal, geram energia. A energia eólica é o processo de conversão da energia que está contida no vento em energia elétrica. O vento, com o seu movimento, ele atua nas pás eólicas e as pás atuam como se fosse aquele catavento, fazem o gerador elétrico que está ali dentro daquele aerogerador girar. E quando ele gira, ele gera energia elétrica que é conduzida por cabos, subestações, linhas de transmissão e que chegam até a nossa casa. A energia eólica chegou ao Brasil em meados dos anos 90 e não parou mais de crescer. Hoje é a segunda maior responsável pela produção de energia no país, atrás apenas das hidrelétricas. A energia eólica tem crescido de forma muito virtuosa no Brasil. Hoje já temos mais de 19 gigawatts instalados. Somos a segunda fonte de energia elétrica em capacidade instalada no Brasil. Isso em função dos leilões regulados e do crescimento do tal do mercado livre, que grandes empresas podem comprar energia de quem quiser. E até 2024, 2025, temos ótimos contratos mostrando que a energia eólica ainda vai crescer muito. São 726 parques eólicos no Brasil, distribuídos em 12 estados e que abastecem mais de 28 milhões de residências por mês. O destaque é para a região Nordeste, que concentra 94% da eletricidade produzida dessa forma. Para os especialistas, é uma alternativa mais viável financeiramente e também menos prejudicial para o meio ambiente. Ela é muito mais em conta. Ela não precisa de grandes instalações, ela não precisa de da construção de uma barragem imensa que usa muito cimento, que alaga áreas. É aquela torre, né? A torre eólica, que captando este vento, que recebendo esse vento, faz aquela movimentação e gera energia. A energia eólica tem se destacado ainda mais por causa da crise hídrica que ameaça o abastecimento de energia no país. Mas não são todas as localidades que podem contar com essa opção. Os melhores lugares são aqueles que a gente identifica através de software
que os ventos têm uma média acima de 7 metros por segundo aproximadamente, mas não é proibido. Assim, o Brasil não existe uma lei que, olha, aqui não pode colocar um parque eólico, com exceção, obviamente, de lugares com preservação ambiental permanente, né, que não há como colocar os parques eólicos numa área preservada. A crise também tem consolidado novos projetos de energia eólica. Um protótipo de aerogerador mais econômico está sendo desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente consegue explorar os ventos em altitudes bem elevadas, que são inacessíveis às torres, né? Estou falando aqui de explorar o vento a 600 metros de altura. Existem muitas localidades que têm bons ventos nessa altura. Então a gente conseguiria explorar melhor todo esse potencial eólico brasileiro, né? Que não fica limitado aí a questões de acesso com grandes carros, porque a gente troca a torre por um cabo e as pás por uma asa, uma pipa, essencialmente uma pipa, uma asa flexível, né? Parecida com uma pipa dessa de parapente. O protótipo ainda está em fase de testes e deve chegar ao mercado em até 10 anos. Enquanto isso, os especialistas defendem a união de várias formas de energia para enfrentar a crise. A energia eólica é uma das soluções para evitar o racionamento no Brasil. Nós acreditamos que um mix de fontes de geração é o ideal, com solar, usinas da biomassa, pequenas centrais hidrelétricas também. Então, com a complementariedade entre fontes, a gente consegue vencer e passar esse momento de escassez hídrica. E o ex-treinador da seleção brasileira de vôlei que estava na França e que está saindo de lá, será que volta para cá? Bernardinho na tela. O multicampeão de vôlei, Bernardinho, informou que não é mais o treinador da seleção da França. Bernardinho disse que, abre aspas, é uma das decisões mais difíceis e dolorosas de toda a minha carreira. Estou muito triste porque amo esta seleção da França. O grupo, os jogadores, a equipe que construímos. Fecha aspas. Bernardinho alegou motivos pessoais para deixar a seleção. Ele preparava a equipe para disputar as próximas Olimpíadas em 2024, que vão acontecer em Paris, capital da França. Como treinador da seleção brasileira, Bernardinho foi bicampeão olímpico e tricampeão mundial. No comunicado de afastamento, Bernardinho explicou o peso da opinião da mulher e dos filhos na escolha. Abre aspas. Eu tenho que fazer essa escolha. Não há outras escolhas possíveis para a minha família, que continua sendo a minha prioridade. Fecha aspas. Ele estava no comando da seleção francesa desde abril do ano passado. Agora nós vamos contar um segredinho para vocês do porquê que o estado do Paraná é aquele estado brasileiro com o maior número de produtores de produtos orgânicos. Acompanhe. Os alimentos orgânicos estão conquistando cada vez mais público e mais espaço. Na cidade de Quatro Barras, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, os produtores têm investido nesse ramo. É o caso da Andréa, que há 8 anos escolheu esse caminho. A gente começou com a produção de morangos, depois a gente foi ampliando para outras frutas, né? Plantamos amoras. Depois disso a gente foi desenvolvendo produtos através dessas frutas, né? Processando e criando geleias, molhos, sucos, polpas, para a gente estar utilizando lá dentro da nossa agroindústria. E a ideia deu tão certo que ela estimulou outros produtores da região, expandiu a linha de produtos e já atende mais de 150 clientes diretos. A gente hoje tem 55 produtos, né, que a gente já comercializa, entre a nossa loja própria, lojas que não são daqui, são de outros locais, outras cidades, até outros estados. E a gente também utiliza a produção local de produtores aqui da nossa região, que fazem o nosso entorno aqui. São produtores locais que também abastecem tanto a nossa agroindústria quanto a nossa comercialização através das lojas e dos deliveries. O Brasil tem 25 mil produtores orgânicos cadastrados. O Paraná se destaca com o maior número de agricultores certificados do país. São quase 4 mil. Um resultado que é fruto de várias iniciativas. Teve a política pública para alimentação escolar,
Isso alavancou muito, né? Através da Secretaria de Educação também já se protagonizou, né? E foi uma referência para outros estados. A gente tem em torno de 18% da alimentação escolar é orgânica e tem a lei que pretende atingir 100% até 2030. O próprio Paraná Mais Orgânico também, que é um programa do estado que facilita a certificação, né? Então esse processo que às vezes não é fácil para o agricultor, aquele período de conversão, esse processo do mais orgânico, sendo gratuito, né, para certificação, facilita muito também para o agricultor. A Andréa ressalta que trabalhar com alimentos orgânicos tem muitas vantagens. Uma delas é preservar o meio ambiente. São alimentos saudáveis, são super aceitos pelos clientes, né? O mercado tem se expandido bastante. A gente utiliza para as plantações a água mineral, ela vem da Serra da Graciosa, né? De um poço que a gente colocou aqui dentro da propriedade. A nossa energia também, tanto para bombas de irrigação e para a agroindústria, é uma energia solar, né? Através de um sistema que foi criado aqui dentro da chácara. Então a gente tem toda essa preocupação de poder retirar, né? Extrair da natureza, causar menos dano possível. Cultivar orgânicos dá trabalho e exige dedicação, mas também dá resultado. O que começou com uma plantação somente para o consumo se transformou em 5.000 pés de morangos e uma produção de mais de 1 tonelada da fruta por safra. E a família nem pensa em parar por aqui. A gente tem intenção de dobrar essa plantação que vocês estão vendo, né? De colocar mais uma plantação aqui. Então a nossa ideia é ampliar, até porque os nossos clientes também querem vir aqui, colher do pé, conhecer os nossos alimentos, provar um pouquinho do que a gente vive aqui no dia a dia. Bom, no supermercado a gente consegue ver a diferença aqui, né? No olho, né? E é engraçado essa diferença, pelo menos é a minha percepção, né, Cirão da Massa? Se chega lá, tem um produto orgânico, por exemplo, o tomate. Você vê os tomates com os tamanhos mais irregulares, um diferente do outro, com a cor um pouquinho mais densa, eu diria, é o natural, aquele é orgânico. Porque você vê aquele que não é orgânico, o tomate é perfeito. Parece tomate de filme, só que na hora de comparar com o sabor não é a mesma coisa. Eu já percebi isso também com fruta, morango, por exemplo. O orgânico é menorzinho, todo irregularzinho, tem um maiorzinho, tem um menorzinho. Agora o outro não, o outro é perfeito. Parece aquelas coisas de filme. Você vai experimentar, falta um saborzinho, né? Só que tem um problema, né? Preço. Ainda os produtos orgânicos são mais caros que os produtos convencionais. Mas eu acho que com o tempo as coisas vão se adequar, não é? O importante é ter opção também. Deu já, gente? Deu. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, a gente está chegando ao final. Não tem problema não, porque amanhã nós voltaremos daquele horário tradicional, 8h20 da manhã. Agora vocês vão ficar com o programa Com a Palavra com o Padre Renatinho, que já está prontinho aí com o programa, né, Padre? Voltaremos amanhã. Uma abençoada quarta-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!